Dando continuidade aos sistemas dinâmicos mais utilizados na indústria, vamos a falar nesse vídeo sobre os sistemas térmicos. Sistemas térmicos são aqueles sistemas que se caracterizam por uma transferência de calor entre duas substâncias. Essa transferência de calor está presente, por exemplo, em fornos, está presente em intercambiadores de calor, está presente em aquecedores elétricos. Normalmente, a temperatura é uma variável que não se encontra uniformemente distribuída num sistema. Porém, para fins de simplificação, a gente vai considerar que a temperatura, ao igual que o calor, se encontram concentrados num ponto dentro do sistema, seja no ponto dentro de uma sala, dentro de um forno, a gente vai escolher um ponto e a gente vai assumir que a temperatura desse ponto está uniformemente distribuída ao longo de todo o sistema. Existem três formas de condução do calor. A primeira seria a condução, a segunda seria a conversão e a terceira seria a irradiação. As mais utilizadas na indústria são a conversão e a condução do calor. São as que a gente vai analisar em detalhe. Numa transferência de calor por condução ou conversão, a expressão que caracteriza essa transferência de calor é o Q, onde que é a taxa de fluxo de calor, igual a K, onde K é uma constante, um coeficiente, vezes a diferença de temperatura. Quando estamos em presença de uma transferência por condução, o valor de K tem essa expressão. E quando estamos em presença de uma transferência de calor por conversão, o valor de K tem essa expressão daqui. De forma similar a como a gente já viu em outro tipo de sistemas dinâmicos, temos também uma resistência. É uma resistência térmica à transferência de calor entre as duas substâncias. Essa resistência térmica vai estar definida como a variação na diferença de temperatura sobre a variação na taxa de fluxo de calor. Tanto para a conversão como para a condução, a gente vai ter uma expressão desse tipo aqui. Além da resistência térmica, também vamos a ter a presença de uma capacitância térmica. A capacitância térmica vai ser definida como variação no calor armazenado, dado em quilocalorias, sobre variação na temperatura em graus Celsius. Também pode ser representada como M vezes C, onde M é a massa da substância em quilogramos e C é o calor específico da substância em quilocalorias sobre quilogramo por graus Celsius. Então, um exemplo de como se aplicam todas as equações para caracterizar a dinâmica de um sistema de transferência de calor. Considere, por exemplo, um intercâmbio de calor ou um forno. Vamos a considerar que o sistema está completamente isolado. Significa que não existe uma transferência de temperatura nem de calor desde o exterior hacia o sistema. E que a substância que está dentro do sistema se encontra totalmente misturada, de forma tal que a gente possa considerar que cada temperatura em qualquer ponto do sistema está uniformemente distribuída. Sendo assim, podemos definir as seguintes variáveis. Vamos a definir que temos uma temperatura em regime permanente, sempre lembrando que o que aparece com a variável com a barra, significa que é regime permanente, ou seja, aquele valor em torno do qual a gente vai linearizar o sistema. Ou seja, temos temperatura de entrada, do líquido de entrada, temperatura saída do sistema, vazão de massa do líquido em regime permanente, essa vazão que está entrando, massa do líquido dentro do reservatório, calor específico do líquido, resistência térmica, capacitância térmica e a taxa de calor em regime permanente. Bem? Então, como que funciona? A gente vai ter que a resistência elétrica ela vai fornecer um calor, bem? E esse calor ele vai sofrer uma pequena alteração. Ou seja, ele vai desde o H barrado, que significa que é o H que está em regime permanente, e vai sofrer uma pequena variação que a gente vai chamar de H sub I, HI.
Devido a essa variação, vai existir uma variação de calor da substância que está dentro, misturada dentro do forno, dentro do aquecedor, vai sofrer uma variação H sub 0. E a temperatura de saída dessa mesma substância vai sofrer também uma variação θ. Bem? Essa variação de temperatura θ vai estar em dependência de quem? Da quantidade de calor que ela absorveu a partir da quantidade de calor generada pelo aquecedor. Bom, colocando tudo na forma de equações, a gente tem que o calor assimilado, bem, absorvido pelo material, ou seja, pela substância que está dentro do forno, dentro do aquecedor, está dado por essa expressão aqui, Gc, de G é a vazão máxima da substância, C, calor específico, e T a temperatura dela. Bem? Utilizando a fórmula capacitância igual a massa que se encontra dentro do reservatório, dentro do forno, vezes calor específico, e sabendo que a resistência térmica é igual à variação de temperatura sobre o calor absorvido, colocando essa expressão aqui, a gente tem que o R vai ser igual a 1 sobre Gc. Lembrem que o R era igual a 1 sobre K, onde isso aqui é uma constante. Certo? Então, a equação de balançamento de calor do sistema vai ser definida como que? Você vê aqui, a gente vai assumir como variável de estado a variação de temperatura, ou seja, a temperatura vai ser a nossa variável de estado. Então, temos C, variação de temperatura, igual a quê? Gc, de aqui, θ1. Ou seja, isso aqui seria o quê? É o calor de entrada. É o calor de entrada, bem, que tem o quê? A substância à entrada do sistema, menos a quantidade de calor que ela absorve, vezes a diferença do tempo. Certo? Então, colocando o tempo por cá, para formar a derivada, para calcular a variação de temperatura, a gente chega nessa expressão aqui. Uma expressão que é muito similar àquela que a gente utiliza, bem, para o caso dos sistemas de nível e para o caso dos sistemas pneumáticos. Você vê aqui, entrada aqui seria o quê? A temperatura inicial da substância. Seria a entrada do nosso sistema. Se além da temperatura do sistema, a gente quiser colocar o calor do sistema como uma entrada, o calor do sistema como uma entrada ao sistema, então a gente tem presença aqui de quê? De duas entradas. A gente teria um sistema com duas entradas. Seria a temperatura inicial do sistema sendo uma entrada e o calor de entrada do aquecedor como sendo a outra entrada do sistema.